tema de hoje, eu recebo muitas perguntas com relação a como que eu utilizo o VO2 máximo na prescrição de treinos, como que eu calculo o VO2 máximo na prescrição de treinos. E ele pode ser dado tanto na sua forma absoluta, em litros por minuto, quanto na sua forma relativa, que é em mililitros por quilograma de peso corporal. Qual que é o mais utilizado? Tanto faz. Desde que você saiba interpretar esse resultado, tanto faz. E aí a gente tem tabelas de classificação por idade, por sexo, para o VO2 máximo. E se você descobriu em litros, você consegue converter para mililitros, que é o VO2 relativo, e vice-versa, tá ok? Muito cuidado quando se vai fazer algum teste, né, de capacidade cardiorrespiratória e de intensidade. Por quê? Nós somos capazes de realizar testes submáximos. Testes máximos devem ser realizados com acompanhamento médico, tá? Porque eu levar o indivíduo a uma situação de esforço máximo, isso requer algumas medidas de segurança, tá ok? Mas o teste de 12 minutos de Cooper, ele é muito utilizado. E aí, basicamente, o que você precisa para o teste? Você precisa de um espaço aberto em que você consiga fazer uma demarcação da distância, porque o ponto-chave desse teste é exatamente a distância. Então vamos lá, gente. O que acontece? Qual que é a fórmula, né, do teste de Cooper? Então, VO2 máximo em mililitros por quilograma elevado a menos 1, tá? Você só precisa da distância percorrida pelo seu aluno menos 504,1 dividido por 44,9. Se você quiser arredondar aqui, não tem problema não, mas essa é a fórmula original, tá? Se você quiser arredondar para 45 aqui e 504, tá tranquilo, para facilitar a conta, tá? Usa a calculadora, tá bom? Não tem erro. Falou que é conta, estudante de educação física fica assim, ó, cabelo em pé. E aí, o que eu preciso então? Apenas da distância. E essa distância é em metros. Então eu demarquei. Aí a minha sugestão para você, se você vai usar uma quadra, por exemplo, demarque a cada 20 metros, a cada 50 metros, para facilitar no seu cálculo. E aí, você simplesmente vai pegar a distância percorrida pelo seu aluno, diminuir aqui, subtrair 504,1 e dividir por 44,9. E você vai ter o valor do VO2 máximo dele em ml por quilograma de peso. E aí vamos supor, tá? Eu não trouxe nenhum cálculo já pronto aqui. Mas vamos supor que o VO2 desse aluno, de um homem de 30 anos, um homem, tá? Sexo masculino. O VO2 máximo dele foi de 45 ml por quilograma de peso. O que significa isso? Aí eu vou lá na tabelinha de classificação de Cooper. Onde eu encontro essa tabela, Bárbara? No Google você encontra, tá? Em livros de avaliação de testes e avaliação física, você também encontra. É fácil encontrar. Qual que é a classificação dele? Para a idade dele, considerado regular. Agora, o que isso aqui significa? Isso que eu vou usar no meu treino? Então, eu fiz o teste com ele, ele chegou a um VO2 máximo de 45. É uma avaliação duplamente indireta. Se eu quiser uma avaliação direta, né, mais próxima do real, aí eu preciso de ter um espirômetro, né, para fazer um teste com analisador de gases.
Aí eu tenho mais próximo do real, que é o que normalmente atletas fazem, laboratórios de fisiologia do exercício fazem. E aí eu vou trabalhar em cima daquele VO2. Mas aqui eu já tenho uma ferramenta incrível na minha mão. Então esse aluno, ele vai iniciar comigo hoje o treinamento dele com VO2 de 45. E aí eu vou calcular esse VO2 máximo dele aqui, é como se ele tivesse aqui no 100% dele. Certo? Porque ele fez 12 minutos, vamos supor que ele percorreu 2.400 metros em 12 minutos. Aí eu vou colocar esse valor aqui e vou fazer o cálculo, tá? Você pode fazer essa continha aí. E aí o que vai acontecer? Eu cheguei a esse valor, 100%. Eu quero priorizar 80% do VO2 máximo. Então vou fazer uma regrinha de 3 aqui, 80% do VO2 máximo. Qual que é meu objetivo? Eu quero melhorar o consumo de oxigênio dele. Só que eu vou calcular isso ao longo da semana. O objetivo dele é o quê? Emagrecimento e hipertrofia muscular. É possível? É possível. Né? A gente teve uma live sobre isso. Emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Se eu consigo calcular isso aqui, eu consigo manipular essas variáveis aí ao longo da semana, esse volume de treino ao longo da semana. E aí o que é importante eu entender aqui? Que daqui 2 meses, 3 meses, quando eu for reavaliar esse aluno, o VO2 máximo dele tiver aumentado, então vamos supor que foi para 50 ml por quilograma de peso menos 1. Ele teve uma melhora? Como que eu vou saber se ele teve uma melhora? Ele melhorou, ele corria 5 km, agora ele consegue correr 8. Situações hipotéticas, tá? Que isso fique claro. Ele corria 5, agora ele corre 8 km. E a proporção de tempo também melhorou. Ele se sente muito mais bem disposto. Teve uma diferença, uma melhora ali nos ganhos de força dele, de hipertrofia. Teve uma redução na composição corporal dele ali de massa gorda e uma melhora na massa muscular. O que isso significa, gente? Que se eu melhoro esse parâmetro aqui, significa que tudo isso aqui estará melhorado. Agora eu apaguei o gráfico, mas significa que o quê? Que o indivíduo ele vai demorar mais tempo para atingir o limiar, né, de lactato dele. O que é o limiar de lactato? É quando eu tenho uma baixa concentração de oxigênio para ajudar na remoção ali desse lactato. Quando eu tenho um aumento da via glicolítica, né, anaeróbia lática, produzindo mais lactato, então essa remoção ela não está sendo suficiente. Quando eu deixo o indivíduo treinado, que o VO2 dele melhora, consequentemente ele vai permanecer por mais tempo. E essas adaptações é que fazem diferença. E aí você vai ter um aumento na mobilização de gorduras, você vai ter uma melhora no rendimento dele ali, com o aumento dos ganhos, né, hipertróficos. Por isso é tão importante se mensurar, se calcular o VO2 do seu aluno. Mas não é simplesmente você fazer um teste e pronto. Você precisa usá-lo. Além de utilizá-lo, você precisa reavaliar e mostrar para o seu aluno. Olha como você melhorou. Faz um gráfico de evolução dele. E durante o teste, quais outros parâmetros você pode mensurar? Frequência cardíaca, você vai ter a frequência cardíaca máxima obtida durante aquele teste. Se você não fizer o teste, você vai utilizar uma fórmula, né, de frequência cardíaca máxima calculada, predita ali. Mas durante o teste você vai ter o mais próximo do real.
Então ali a sua avaliação, né, realizada fazendo um tipo de teste desse, quando você analisa os resultados, você consegue calcular exatamente a intensidade, o volume que esse indivíduo vai ter que trabalhar, o intervalo de descanso. Por isso é tão importante. Tá ok? Espero que eu tenha contribuído com vocês, que essa explicação sobre o que é o VO2 máximo, qual a importância dele, o que significa o EPOC, né, que tanta gente fala. Então agora você já sabe que após um treino de alta intensidade, o consumo de oxigênio ele tende a ser maior do que uma atividade de baixa a moderada intensidade. Tchau, tchau, até mais.